Fundação Vale apresenta. O Brasil, como os chamados países em desenvolvimento, tiveram na primeira metade do século XX, um crescimento vertiginoso. No Brasil foram cerca de 70 milhões de pessoas que ou nasceram ou migraram para as cidades em 50 anos. A partir daí nós nos tornamos intensamente urbanos, só que ele é um urbano desorganizado, e isso é preocupante, porque com esse crescimento todo, em 1940 nós tínhamos 13 milhões de habitantes urbanos, e 29 milhões de habitantes rurais. Hoje nós temos 29 milhões de habitantes rurais. A mesma quantidade de habitantes rurais de 1940. Mas crescemos de 13 para 170 milhões de habitantes urbanos. Foi uma construção, o maior movimento rural urbano da história da humanidade antes da China. O Brasil teve que, em 50 anos, criar cidades para abrigar essa população. Então foi uma urbanização, digamos, caótica no sentido do planejamento e no financiamento. E, obviamente, isso resultou em cidades com exclusão, com precariedade, com ocupação de área de risco. O homem do ABC paulista, durante os anos 50, 60, quando essa arrancada está se dando, ele vive em casas que ele constrói com seu próprio esforço, em geral na terra nua, e ele tem que caminhar de 13 a 15 quilômetros por dia para pegar um ônibus e chegar no posto de trabalho. Então, quando a gente fala urbanização, é preciso considerar que a gente está falando muito mais de uma desruralização do que de uma urbanização. No Brasil, a maioria das cidades vivem na irregularidade. E a maior parte da cidade, em geral na periferia, no Rio, no caso do Rio, as favelas, no caso do norte e nordeste, os mocambos, os alagados, a legislação urbana não dialoga com a cidade informal, que é uma boa parte, se não a maior parte, em muitas dessas cidades. E, portanto, não estende o direito à cidade a toda a cidade. Então, existe a cidade do cartão postal, a cidade do mercado, a cidade do espetáculo, e existe uma cidade que é periférica, que é pobre, que é desguarnecida de equipamentos, de infraestrutura. O direito à cidade é o direito ao acesso à cidade como um todo, é o direito à infraestrutura, à habitação, aos serviços públicos, ao acesso, à mobilidade urbana, ao transporte, à utilização da cidade, dos espaços públicos, É o direito que você tem de acessar a cidade e a cidade ser o mais democrática possível. Eu acho que uma outra dimensão que a gente deve valorizar na noção de direito à cidade é que ela ilumina o quanto de privação o homem da periferia sofre com esse processo de expulsão, de segregação para as chamadas cidades dormitório. Ele, muitas vezes, se vê contemplado nessa necessidade básica para qualquer ser humano, que é ter um teto, mas ele não tem cidade. Evidentemente, mesmo no país menos desigual do mundo, haverá uma distribuição desigual também dos espaços urbanos. Mas essa desigualdade não pode ser brutal, como é no nosso caso brasileiro. Uma desigualdade que nos envergonha. E é esta que precisa ser alterada.